Falar palavras bonitas para Deus nem sempre é suficiente. Porque eu posso falar palavras bonitas, mas sem amor. Um marido pode falar para sua mulher palavras bonitas, mas sem amor. Um amigo pode falar palavras bonitas para o outro, mas sem amor. Portanto, confessar Cristo, mas sem amor, isto é um ato vazio. É sobre isso que nós vamos meditar. Eu gostaria que você ficasse comigo até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar hoje Marcos capítulo 1, versículo de 21 a 28. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto?" Um ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Eu quero usar um texto de Santo Agostinho, onde Santo Agostinho nos ensina algo precioso. Recordai comigo a ocasião em que Pedro foi elogiado e chamado bem-aventurado. Foi por ele simplesmente ter dito: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Veja que aqui no evangelho de hoje é o diabo quem está falando. Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Veja, o diabo está falando. A pergunta que eu faço para você é: o diabo está falando alguma coisa errada? O diabo está falando alguma coisa ruim? Então o diabo está dizendo: tu és o Santo de Deus. E Santo Agostinho está nos fazendo recordar que Pedro fez um dia uma confissão bonita: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Não aquele que o proclamou bem-aventurado não considerou meramente o som das suas palavras, mas as afeições do seu coração. Epa, olha que coisa bonita. Agostinho está ensinando uma coisa. Pedro não disse só com a boca. Pedro também disse com o coração. Pedro não disse só com a boca, mas Pedro disse com afeição: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Com afeição, com amor. Compare-se isso com as palavras dos demônios. Agora vamos comparar a palavra de Pedro com a palavra dos demônios, que disseram quase a mesma coisa. Sabemos quem és o Filho de Deus, tal como Pedro tinha confessado como Filho de Deus. Então qual a diferença? Pedro falou e o diabo falou a mesma coisa. Qual a diferença? Pedro falou por amor. E os demônios falaram por medo. Então, dizei-nos como definir a fé. Se até os demônios podem crer e estremecer, somente a fé que opera por amor é fé. Ah, que coisa mais bonita, Santo Agostinho, que texto maravilhoso. Nos ensinando que a confissão sem amor é vazia, que a fé sem amor é vazia. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 2, versículo 19. Tiago 2, 19. Crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios creem e tremem. Está vendo? A própria palavra está dizendo, os demônios também creem que Deus existe. Creem e tremem. Veja, não amam,
Os demônios sabem que Deus existe. Os demônios reconhecem, mas não amam. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, se não tiver amor, nada, não sou nada. Ou seja, não adianta uma fé sem amor. Abra sua Bíblia agora em Romanos capítulo 12, versículo 9. Que a vossa caridade não seja fingida. Aborrecei o mal e apegai-vos solidamente ao bem. Então, o que o diabo está falando para Jesus é fingimento. Ele não ama. Ele não ama. E por fim, abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 4, versículo 18, que diz assim: no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor envolve castigo, e quem teme não é perfeito no amor. O que Agostinho nos disse? Pedro falou por amor e os demônios falaram por medo. Então, somente a fé que opera por amor é fé. Eu queria que você escrevesse aí nos comentários: somente a fé que opera por amor é fé. Então não adianta dizer palavras bonitas se eu não tenho amor. Não adianta dizer, porque até os demônios disseram: tu és o santo de Deus. O que Deus quer de nós é amor. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.